Olá, está começando mais um vídeo do Abril em Obras e o tema de hoje é fissuras em vigas. As vigas são elementos lineares em que o comprimento longitudinal é maior que a dimensão da seção transversal. Elas são estruturas de concreto armado que vêm acima dos pilares ou das paredes, na posição horizontal, sendo elas responsáveis por transmitir o peso da laje e outros elementos para os pilares. Normalmente, possuem altura maior que a largura, de modo a resistir às forças verticais. É como uma régua. Quando se dobra a régua deitada, ela se curva facilmente e fica mais fácil de se quebrar. Ao girar a régua e flexioná-la, ela se torna mais resistente e difícil de se quebrar. É o mesmo princípio da viga. Com alturas maiores, ela se torna mais resistente à flexão ou ao dobramento quando se coloca um peso acima dela. Porém, quanto mais peso se adiciona acima da viga, mais ela embarriga. Essa flexão ou barriga na parte de baixo da viga gera uma força de tração na parte inferior. Se essa barriga na parte de baixo da viga aumentar muito, pode acabar causando fissuras na parte de baixo do concreto. Para aumentar a resistência à fissuração da viga e evitar que ela se rompa por completo na parte inferior, adicione a armadura longitudinal, o aço que resistirá a esses esforços de tração ou puxões. É o aço que resiste à parte do peso que é adicionado na viga. Por isso, deve ser uma quantidade mínima de aço na viga para que ela resista ao peso da estrutura e não desabe. Esse dimensionamento ou cálculo de armaduras é feito pelo engenheiro. Da mesma forma, a falta de armadura no topo da viga em regiões de pilares também causa fissuração do concreto na proximidade do pilar. O pilar cria uma força para cima na viga, fazendo que nesse local haja um embarrigamento para cima. Ou seja, nesses locais, a tração acontece na parte superior da viga, onde aparecerão as fissuras. Por isso, em regiões de pilares, se adiciona a armadura negativa na parte superior da viga. Caso não se tenha essas armaduras na parte superior no encontro da viga com o pilar, fissuras irão ocorrer. A quantidade mínima utilizada e os locais necessários são calculados e encontrados pelo engenheiro. Pode acontecer também do concreto não conseguir resistir aos esforços de compressão. Isso ocorre quando se tem muita carga alta em cima de uma viga de concreto muito pequena e um excesso de armadura positiva de tração. O engenheiro pode optar por aumentar a altura da viga e aumentar a área de concreto que resiste à compressão. Porém, em alguns locais não se tem espaço para aumentar muito a altura da viga. Uma alternativa é adicionar aço na região de compressão, para que o aço, junto com o concreto, resistam juntos à compressão. Essa avaliação da necessidade de mais aço na parte superior da viga é feita pelo engenheiro. Mas atenção! Não confundir essa armadura de compressão na parte superior da viga com a armadura de porta-estribo. O porta-estribo são barras de aço menores que somente têm função de colocar os estribos nas posições corretas. A armadura de compressão pode servir como porta-estribo, além de resistir aos esforços de compressão. A armadura na parte de cima também não substitui a da parte de baixo. Elas possuem funções diferentes. A viga de concreto armado terá, nessa situação, uma armadura que resiste à tração e outra que resiste à compressão, além do estribo. Outra armadura da viga é o estribo. Os estribos, que têm como função principal envolver as armaduras, colaboram na resistência dos esforços de cisalhamento em vigas, evitando que haja o corte das mesmas. Eles também servem para diminuir a fissuração da viga. Caso não sejam adicionados estribos ou sejam adicionados com grandes espaçamentos entre eles, se apresentarão fissuras na parte inferior da viga, o que pode fazer com que esta perca resistência, além de abrir caminhos para que as armaduras longitudinais se corroam ou enferrujem até que percam sua resistência. Por isso, deve-se contratar um engenheiro para que este faça o cálculo correto dos estribos e seus espaçamentos. Por norma, tem-se o mínimo de armadura ou aço que deve ser utilizada em vigas, mas também deve-se ter um controle do limite. Quando se tem uma quantidade muito pequena de aço e um peso muito grande em cima da viga, ela irá começar a fissurar, e as fissuras irão aumentar, avisando aos habitantes que as estruturas estão chegando ao seu limite e poderão romper. As fissuras alertam para a evacuação da edificação antes que a estrutura desabe. Por outro lado, se colocar muito mais aço do que se deveria, se a estrutura chegar ao seu limite e o peso aplicado for muito grande, o excesso de armaduras vai impedir que a viga apresente fissuras e se flexione ou embarrigue, evitando que a população seja avisada do colapso. Quando a estrutura chegar ao seu limite, o concreto irá explodir de forma brusca e sem aviso prévio, podendo causar grandes acidentes. Por isso, não se é recomendado adicionar muito aço em estruturas pequenas. Caso o pedreiro ache que tem pouca quantidade de aço, deve-se comentar com o engenheiro para que este recalcule a estrutura, mas não é recomendado adicionar mais aço do que o calculado. Esse foi o vídeo de hoje.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e curta esse vídeo. E para saber mais dicas de construção civil, nos siga nas nossas redes sociais. Obrigada pela atenção!